Então, queridos irmãos, dando continuidade, eu falei sobre o obreiro aprovado. O obreiro aprovado é aquele que assim, é uma pergunta. Vocês acham que um obreiro aprovado é aquele que tem popularidade? Não. Paulo queria falar não para Timóteo ser popular, não. Paulo estava falando para Timóteo ser uma pessoa agradável, aceitável, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Vocês acham que um obreiro aprovado é aquele que administra? Pode ser e pode não ser. Então, obreiro aprovado é o que prega a palavra da verdade. Paulo está dando diretrizes para Timóteo obter um ministério agradável diante de Deus. Paulo queria que Timóteo se comportasse ou estivesse diante de Deus agradável. Paulo queria que Timóteo estivesse andando na presença de Deus de forma agradável e não de qualquer jeito, porque Paulo sabia que com as heresias que estavam surgindo, certamente isso poderia contaminar a pessoa. Então o cuidado de Paulo com Timóteo era muito grande. Paulo tinha uma carisma por Timóteo. Paulo amava Timóteo. E Paulo, como um bom líder, como um bom obreiro aprovado, ele não deixa Timóteo passar pelas circunstâncias que Timóteo estava enfrentando em Éfeso só. Paulo, de dentro da prisão, decide escrever esta carta no ano 67, tanto para rebater as heresias, como para alegrar o coração de Timóteo em saber que seu pai na fé estava com ele. Então, uma das coisas que eu anotei, Paulo, ele fala muito de caráter e pouco de técnicas. Um obreiro tem que ter caráter. Alguns estão tendo só técnica. Lê o livro de 1º e 2º Timóteo, você vai encontrar Paulo dizendo a Timóteo, em outras palavras você vai encontrar. Eu posso usar as minhas palavras em dizer, você tem que ter caráter. Você tem que ser um obreiro que se comporte bem na presença de Deus. Não só na presença de Deus, mas também perante a sociedade, perante a igreja em que você está congregando. Deus, ele, a partir do momento em que aspira o apóstolo Paulo para escrever esta carta ao jovem Timóteo, certamente Deus estava querendo, ou não certamente, Deus queria mesmo passar para nós o conhecimento para nós que somos obreiros. Quando eu estou me referindo nós que somos obreiros, não estou me referindo só aos obreiros que estão sentados na tribuna, não, mas estou me referindo a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então você que faz parte do corpo de Cristo, Deus quer que você seja um obreiro aprovado e que você não tenha apenas técnica, mas que você seja um obreiro com caráter. A segunda coisa, ele fala muito de relacionamento saudável e pouco de carisma. Então, um obreiro ele tem que ter um relacionamento saudável, tanto com a sua igreja, como com a sociedade, como com Deus. Não adianta ser um obreiro que tem uma farsazinha ou uma máscara fingindo que tenha carisma. Não adianta. Você tem que ter um relacionamento saudável com Deus. Terceiro, ele fala muito de valorizar a palavra e pouco de obter resultados. Então, valorize a palavra. Faça igual o salmista. Guarde a palavra de Deus no teu coração, no nosso coração, para não pecar contra Deus. Quarto, ele fala muito de agradar a Deus e pouco de agradar aos homens. Isso nós estamos vendo muito no século 21.
Eu tenho visto muito isso. Obreiros estão agradando mais aos homens, principalmente líderes, bajulando em uma linguagem que todo mundo vai saber. Estão bajulando, estão agradando mais aos homens do que ao próprio Deus, que é criador de tudo. Então, você que vai ouvir essa mensagem, mude. Quem é o dono da obra é Deus. Quem colocou você perante este cargo foi Deus. Então, agrade a Deus em vez de agradar aos homens. Agora é assim. Irmão, então o Senhor está falando que eu tenho que agradar somente a Deus e não aos homens. Não. Você tem que agradar a Deus, mas tem que agradar aos homens também. Mas a questão é que muitos obreiros estão indo mais para o lado do homem, estão colocando o homem no centro do que Deus no centro. Então, mude o seu pensamento. Quem é o dono da obra é Deus e quem tem que estar no centro é Deus. Então, o segundo ponto do versículo é não tendo do que se envergonhar. Queridos irmãos, nós devemos colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós não temos motivos para nos envergonhar do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. Segundo, ele nos dá ou nos traz salvação por meio de Cristo. E terceiro, todo aquele que crê no Evangelho, ele pode obter a salvação por meio de Cristo. Então Paulo cita isso em Romanos capítulo 1, no versículo 16. Paulo faz citação também em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 8. Paulo faz citação também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Então você pode ler esses textos e você vai encontrar. Então, querida irmã, querido irmão, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da palavra de Deus. Honre com o que Deus colocou em suas mãos. O terceiro, manejando bem a verdade. Manejar bem a verdade ou a palavra é cortar certo, prosseguir por caminhos planos, é andar pelo caminho plano, que não tenha buracos, desvio ou qualquer outra coisa. É fazer correto, ou seja, manejar corretamente, ensinar a verdade diretamente e corretamente. Então, seja este obreiro. Você que está aí na sua igreja, você que é pastor, você que é dirigente, você que é diácono, você que é auxiliar. Procure apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, querido irmão, corte bem, o corte é certeiro, manejar bem, é um corte alinhado, sem nenhum desvio. Então, faça isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós, como verdadeiros obreiros, temos a obrigação de nos apresentar se aprovado na presença de Deus. Isso é um dever meu e seu. Será que nós estamos se apresentando a Deus aprovado e agradável na presença de Deus? Essa é uma pergunta muito difícil. Será que nós estamos se apresentando a Deus como um bom obreiro aprovado? Responda para você mesmo. Tenho certeza que não. A minha opinião. Nós estamos tendo essa primazia de se apresentar como um obreiro aprovado na presença de Deus. Então Deus está me dando a primazia de se apresentar a Ele como um bom obreiro e nós não estamos tendo. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e que os irmãos possam orar e estar praticando a palavra de Deus.